Êxodo, capítulo 3, versículo 1, a palavra do Senhor vai dizer assim: Ora, Moisés estava apacentando um rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E Moisés olhou, e eis que a sarça ardia de fogo, mas essa sarça não se consumia. Pelo que disse: agora me virarei para lá e verei essa maravilha, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virava para ver, chamou no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E prosseguiu Deus: não te chegues para cá, tira as suas sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E disse: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés se escondeu o rosto, porque temeu o olhar de Deus. Amém? Até aí nós vamos ler a palavra, que o Espírito Santo fale conosco de uma maneira muito especial nessa noite. No final do capítulo de Deuteronômio vai dizer a respeito da história de Moisés, de uma forma resumida, e vai dizer que em Israel nunca mais se levantou um homem como Moisés, que viveu com profundidade o que Moisés viveu com Deus. A Bíblia vai contar as histórias de intimidade, de prodígios, de sinais que Moisés vivenciou com Deus e através de Deus na vida dele. Só que é válido ressaltar que a história de Moisés não começa assim, porque nós somos do tamanho da nossa renúncia. Você precisa de entender isso. A história de Moisés começa debaixo de um juízo de morte, onde o faraó ele vai fazendo um decreto para todo Egito, que todo hebreu que nascesse menino era para que sofresse um juízo de morte. E ali Deus tem os seus caminhos para preservar o propósito que Ele tem para cumprir na nossa vida. Eu preciso te dizer isso, para que você entenda que os livramentos que você teve, todos os livramentos de morte que você teve, às vezes que você olhou e disse: nossa, eu quase morri, não foi coincidência da vida, foi Deus colocando a sua mão para te preservar, porque Ele tem um propósito para cumprir na sua vida. Como foi na história da vida de Moisés, também é na nossa história. Nós estamos aqui ministrando para impactados, que cada um tem uma história, e só eles sabem também dos desafios que eles passaram para enfrentar aqui. Tem gente, e ouvimos um testemunho agora, que pensou até contra a sua própria vida, mas olha que extraordinário, Deus foi lá, pôs a mão, pegou, trouxe para cá, curou, libertou, transformou, porque tem propósito de Deus na história dela, tem propósito de Deus na sua história. Os livramentos não são coincidência, os livramentos são planos de Deus para te trazer para perto, para te dizer: eu tenho uma história linda para escrever na sua vida. E assim foi com Moisés. Sua mãe tem uma ideia extraordinária, inspirada por Deus, coloca ele num cesto, ele cai na mão da filha de Faraó. A Bíblia vai contar que a filha de Faraó olha para ele e se apaixona com a criança. Gente, a ordem do seu pai era para matar as crianças, que todo hebreu tinha que morrer. É claro que quando ela olhasse uma criança no rio,
hebreu, ela ia dizer, deixa aí, deixa embora. Mas Deus colocou graça no coração dela, ao ponto dela olhar e dizer, vou criar como filha, vou criar como filho. E a Bíblia vai dizer que ele passa 40 anos no palácio, sendo conhecido como filho da filha de Faraó. Sonhos, onde ele recebe tudo aquilo que o palácio tem para oferecer de melhor. Ele está vivenciando uma história. E Deus, como preserva os seus propósitos e os seus planos na nossa vida, coloca a sua mãe para cuidar dele. Joquebede vai trabalhar dentro do palácio e vai criar o próprio filho, e ali instruindo que ele está no Egito, mas ele não é do Egito. Ele está convivendo com os egípcios, mas ele tem uma linhagem de hebreu, tem uma história, tem um plano de Deus na história da vida dele. Eu fico pensando a cabeça de Moisés recebendo todas as instruções do Egito e ao mesmo tempo recebendo a palavra viva do Eterno pela sua mãe. Ao mesmo tempo é instruído por tudo que o Egito tem, mas também de outro lado o Senhor preservando o coração e a mente dele. Mas chega um momento que ele vai ter que decidir, ele vai ter que resolver. Ele convive com os egípcios, mas ele é hebreu. A sua mãe é a filha de Faraó, mas por outro lado ele sabe que a sua mãe é hebreia, é Joquebede, que preservou, que cuidou, que tirou ele do laço de morte. Só que tem hora que a gente convive lá no Egito, mas a gente sabe que aqui nós somos hebreus, nós somos escolhidos pelo povo de Deus, somos menina dos olhos de Deus. Convivemos e às vezes até participamos com tudo que o Egito oferece, mas entendemos uma coisa: nada muda o propósito que Deus tem na nossa história. Só que vai chegar a hora que nós vamos ter que decidir, o momento da nossa escolha. E Moisés é conhecido pelo tamanho da sua renúncia. Quando vai dizer para os heróis da fé, a Bíblia vai dizer assim: e Moisés, sendo chamado filho da filha de Faraó, decidiu largar o palácio, padecer com o povo no deserto, para cumprir o propósito de Deus na história dele. Não somos conhecidos pelos nossos títulos, somos conhecidos pelas renúncias que nós vamos fazer. As nossas renúncias que fazem com que Deus se manifeste na nossa história. Quanto mais eu renuncio, mais poder de Deus eu tenho sobre a minha vida. Quanto mais eu renuncio, mais graça e favor do céu eu recebo. Fica uma palavra para você que está aqui hoje: a sua renúncia determina quem é você diante de Deus. O tamanho da sua renúncia determina o tamanho que você vai ser na presença de Deus. As nossas renúncias vão fazer que a graça se manifesta na nossa história. Então a Bíblia vai dizer que agora ele toma uma decisão. Ele deixa o palácio e ali ele vive uns conflitos. Ele vê dois egípcios brigando com os hebreus, com o hebreu, e ele entra na briga, mata o egípcio, esconde. Faraó fica sabendo, se enfurece, procura ele para matar e ele foge. A Bíblia vai contar que agora ele está no deserto, ele casa e ele está apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. Estou resumindo a história para que você entenda o que Deus quer falar ao nosso coração nessa noite. Ele passa 40 anos no palácio e agora ele está 40 anos tomando conta das ovelhas do seu sogro, um pequeno rebanho. E eu começo a aprender algumas coisas que eu queria compartilhar com você aqui. Enquanto ele está apacentando as ovelhas do seu sogro, vivendo um conflito muito grande dentro dele, vivendo situações internas que eu fico imaginando as dores de Moisés naquele deserto, as renúncias que ele teve que fazer, agora vivendo num deserto sem perspectiva, cuidando das ovelhas do seu sogro que nem dele é. E de repente, conhecido como assassino e fugitivo. É o tamanho das dores e dos conflitos que ele está carregando.
Ele precisa de um encontro. Ele precisa de uma transformação verdadeira. Ele passou 40 anos escutando falar desse Deus, mas ele não tinha experimentado esse Deus ainda de verdade. Esse final de semana que passamos com os impactados, foi certamente nada mais, nada menos do que isso. Passamos um final de semana promovendo pela glória de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, um encontro que trouxe transformação na vida de muitos que aqui estão. De pessoas que realmente ouviram falar, mas ainda não tinham provado. Que escutaram o que Deus fazia na vida do outro, mas ainda não tinham experimentado de verdade. Mas há um brilho nos olhos dele. E pode ter no seu também hoje, porque o Deus que visitou Moisés está na Metodista Central aqui hoje, para visitar seu coração, como visitou meus irmãos que estão nesse final de semana, como visitou a nossa vida também, transformando o nosso coração, libertando dos nossos traumas, enterrando o nosso passado e projetando o nosso futuro. Presta atenção, Moisés está ali vivendo os seus conflitos, as suas dores, tomando conta das ovelhas do seu sogro. Só que o que Moisés não sabe é que cada passo da sua história é Deus construindo caminhos para levar ele até o propósito que ele tinha na vida de Moisés. Tem gente que rapidamente descobre o propósito, rapidamente abre o seu coração, Deus faz e já ativa, já opera. Existem pessoas que precisam de um processo. O processo de Moisés demorou pouco. 40 anos no Egito e 40 anos no deserto. 80 anos para Deus se revelar o propósito que Ele tinha para a vida dele. Aqui eu fico pensando que existem pessoas que estão com 50, com 60 e estão dizendo assim: eu já vivi tudo que viver, não tem mais nada para fazer. Eu vim dizer uma palavra para você. Com 80 anos Moisés estava renascendo com Deus para construir uma história de maravilha. Então não existe idade, não existe tamanho, existe um coração aberto para Deus fazer e para Deus operar. Eu não sei a sua história, eu não sei quantos anos você tem, sinceramente eu nem sei o que você já viveu, mas se você abrir seu coração, Deus escreve uma história em folha branca para fazer o propósito dele se cumpra na sua vida. É você que precisa se permitir. Presta atenção, olha só, a Bíblia vai dizer então que Ele está cuidando, e o cuidar das ovelhas do seu sogro é plano de Deus, é propósito de Deus, porque Deus vai levantar ele como líder, e ele precisa aprender a apacentar, ele precisa aprender a cuidar. Ele está cuidando de ovelha, porque Deus está preparando ele para... Sabe uma coisa aqui, que eu quero liberar essa palavra para você: não despreze os pequenos começos, porque ninguém nasce grande, quem é grande é monstro. Para que você seja grande um dia, você precisa aprender a ser pequeno, porque é dos pequenos começos que Deus faz grandes histórias na nossa vida. Para muita gente é só um impacto, mas é um pequeno começo que vai ser construído uma grande história na sua vida. Para muita gente é só um culto de domingo, mas é um passo que você deu para entrar nessa igreja, para Deus construir uma grande história. Tem uma grande história para ser escrita na sua vida. A Bíblia vai contar que ele está 40 anos transitando naquele deserto. Tem o Monte Horebe que ele sobe para conversar com Deus. Mas Deus surpreende ele de um jeito que ele não esperava. E Deus é mestre para nos surpreender, Lili. Porque Deus não trabalha muitas das vezes naquilo que nós dominamos ou estamos acostumados. Deus vai mudar às vezes algumas trajetórias, tirar de nós aquilo que nós dominamos, para nos colocarmos profundamente na dependência dEle. Quando ele está por trás do Monte Horebe, onde ele está acostumado a ver Deus falar, onde ele está acostumado a conversar com Deus, ele já está indo embora e de repente a Bíblia diz que ele tem uma visão. A visão de uma sarça que está queimando. Isso era a coisa mais comum
para Moisés, porque num calor de um deserto, um arbusto queimar é uma coisa comum, mas algo chama a atenção dele. A sarça não se consumia, o fogo queimava, o fogo ardia, e a sarça continuava inteira, intacta. O fogo que queimava a sarça não consumia a sarça. Isso chamou a atenção de Moisés, porque a Bíblia diz que quando ele olha e vê que a sarça não está se consumindo, a palavra vai dizer que ele se volta de novo e presta atenção no que está acontecendo. É Deus dizendo: não despreze o sobrenatural. Eu faço de coisas comuns algo extraordinário. Você precisa de entender isso, que esse culto de domingo para muita gente pode ser comum, mas nesse culto Deus pode manifestar seu sobrenatural, que a sua família pode ser transformada por este culto. Você pode entender que para muita gente esse culto pode ser normal, mas se a presença dele descer e você permitir, a sua semana vira e você recebe uma semana de milagre. Se você está entendendo isso, eu quero só que você levanta a mão para receber, que eu já estou profetizando na sua vida, porque eu acredito que o fogo que estava dentro da sarça está na Metodista Central aqui hoje. O fogo que estava nesse final de semana sobre impactados, não está só sobre eles, está sobre esta igreja. E nós não vamos jamais tratar o natural como o sobrenatural de uma forma natural. A gente acredita, a gente entende que neste lugar não é um lugar comum, não é uma igreja de parede preta. Aqui o enfermo é curado, aqui o oprimido é liberto, aqui o viciado sai transformado, a família dividida, ela nasce restaurada, o filho órfão encontra pai nesse lugar. Aqui verdadeiramente temos vida. Eu não trato esse lugar como um lugar comum, porque eu já entrei aqui muitas das vezes triste e saí alegre. Eu já entrei muitas das vezes aqui destruído emocionalmente e saí daquela porta ativada, acreditando que Deus ia mudar a minha história. Eu já entrei aqui doente, com família doente, e já vi a minha casa ser transformada. Este lugar não é um lugar comum, porque a presença está aqui e torna esse lugar santo. Fala para o seu irmão: você não está num ambiente normal. Este lugar aqui é sobrenatural, porque Deus está neste lugar. E eu entendo que Deus quebra os paradigmas, porque aqui não precisamos de ritual, não precisamos de palitozinho, gravata, para que Deus se manifeste. A gente acredita que Deus é multiforma, é multigraça. Ele opera no meio da dança, Ele opera no meio do júbilo, Ele opera no meio dos aplausos, Ele opera com um povo festivo, cantando, dançando. Não se escandalize, Ele opera do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer. Ele é Deus e está visitando a sua igreja aqui hoje. Não, Deus só manifesta se for desse jeito. Se for assim eu não aceito. Se for Não, querido. É uma sarça que você está acostumado a ver ela pegar fogo, e de repente você vai ver que ela não se consome, porque o que Deus entrou na sarça para fazer algo diferente. Eu sei que você pode ter visitado muito ambiente, mas eu vou te dizer uma coisa: há uma graça de Deus sobre este lugar. Há uma glória de Deus se manifestando em cada culto nesse lugar.
Não cansamos de ouvir as histórias em dizer: eu estava para morrer, para suicidar, mas Deus entrou na minha vida e hoje eu estou cantando louvores. Eu estava condenado, meu casamento tinha acabado, eu já tinha até saído de casa, mas de repente a minha esposa me ligou e disse: volta para casa. Eu não entendi, mas uma coisa eu sei: Deus entrou lá em casa e arrumou o que eu não conseguia arrumar com os meus argumentos. Acredite, esse lugar não é um lugar comum, esse lugar tem Deus nesse ambiente. A Bíblia diz que ele olha e vê um fogo que não consumia a sarça. Pastora Rosângela, a coisa mais linda do Evangelho é isso, é a permanência. É a permanência. Sabe por quê? Porque ele acostumava ver sarça queimar e de repente o sereno da noite apagava o fogo. Ele via a sarça acender e de repente queimava o arbusto e o fogo se apagava. Agora ele está vendo horas passando e o fogo queimando. O Evangelho não é só pula-pula, não é só adoração. O Evangelho é um fogo permanente. É um fogo que não para de queimar. Vocês foram impactados esse final de semana. O fogo acendeu dentro de vocês. Eu vi gente sendo batizada com o Espírito Santo. Eu vi gente aqui falando em novas línguas. Eu vi gente aqui se entregando, se derramando. O fogo acendeu, a glória se manifestou. Mas eu vim declarar, pode levantar a mãozinha que eu vou profetizar para vocês impactados. Esse fogo que acendeu vai durar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Nós estamos no ano da profundidade. Quanto mais fogo, mais profundo nós vamos ser. Quanto mais fogo, mais graça de Deus. Quanto mais fogo, mais intimidade. Esse fogo não se apagará. Porque entendemos como igreja que não basta começarmos bem. Entendemos como igreja que não basta os primeiros começos, onde pulamos, nos louvamos, adoramos, sentimos essa presença, e quando começa a perseguição o fogo apaga. Quando dá de pau em cima da gente, a gente desiste. Quando uma palavra contrária àquilo que a gente quer ouvir, a gente torce e vai embora. Não, aqui a gente aguenta, porque a gente sabe que esse fogo nos sustenta, esse fogo nos renova, esse fogo nos alegra. O inferno não abala o fogo que está dentro de nós. Me ajuda a pregar. Fala com o seu irmão: nenhuma circunstância vai abalar o fogo do Espírito Santo na sua vida. Oh, somos uma igreja que falamos como o apóstolo Paulo disse: somos perseguidos, mas não somos desamparados. Somos abatidos, mas nunca destruídos. Por quê? Porque entendemos que somos mais que vencedores no Cristo vivo, que venceu por esta igreja. O que chama a atenção de Moisés é a permanência do fogo, é a constância. Sede firmes e sede constantes. A gente, como igreja, precisa aprender que a nossa constância, a nossa perseverança faz os milagres de Deus e os propósitos de Deus se cumprirem na nossa história. Não é todo dia que a gente está bem, mas é todo dia que a gente acende o fogo dentro de nós.
Não é todo dia que a gente está com carinha feliz e está dizendo, está uma maravilha, não. Tem dia que é chorando, tem dia que é doente, tem dia que é enlutado, tem dia que é enfermo, mas esse fogo nos sustenta. A gente olha e vê um Deus segurando na nossa mão, dizendo, não chores, eu sou contigo. Se passares pela prova, pelo fogo, pelo rio, eles não te submergirão. Por quê? Porque eu estou contigo, eu estou agarrado com você, a minha mão te sustenta. Se você cair, eu te levanto. Se você não tiver força, eu te pego no colo. Mas sozinho você não fica, porque eu te escolhi como uma mãe que esquece do seu filho. Eu tenho o seu nome gravado na palma das minhas mãos. Eu jamais esquecerei de ti, Central. Diga para o seu irmão, ele não esquece de você. Acende o fogo. Como é que eu acendo o fogo, Leleco? Traz a lenha, porque o fogo é dele. Traz a lenha para queimar. Traz a sua vida, porque o resto é Deus que faz. Sabe o que Deus falou comigo, eu estudando essa palavra hoje à tarde? Toda vez que você vê uma árvore pegando fogo, você escuta barulho de quê? De pau estalando, sim ou não? Já viu árvore queimar? Já vi várias vezes. Eles vão estalando assim, pá, tá, pá. Titonela é da roça, sabe disso. Meio sumido, mas está chegando aí, né, Tito? Está no Nordeste. Escuta. Quando o fogo pega na árvore e começa a ouvir barulhos, é porque a madeira está sendo queimada. Sim ou não? A árvore tipifica o homem. A Bíblia vai relatar isso em várias vezes, que a árvore tipifica, significa, representa a gente, eu e você. Sabe o que ele está vendo? Uma árvore que não faz barulho, só escuta o barulho do fogo. Porque quando o fogo queima em nós, as nossas vozes se calam, as nossas murmurações cessam, os nossos lamentos acabam, a fofoca acaba. Sabe por quê? Porque é só o fogo que aparece em nós. Eu tenho uma palavra para você nesse domingo. Deixa o fogo queimar. Deixa o fogo acender. Deixa a glória se manifestar. Tem presença de Deus. Oh meu Deus, pastor Felipe está me dando um ré, eu vou entrar, hein? Deixa o fogo queimar, deixa essa glória se manifestar, deixa Deus te pegar. As vozes vão se calar, as murmurações vão se calar, e a voz de Deus vai se manifestar na sua vida e através da sua vida. Quando ele escuta, quando ele vê o fogo, a Bíblia diz que ele se volta para a sarça. Aí Deus vai se manifestar. Porque se você desprezar a presença, Deus não vai se manifestar. Se você tratar o sobrenatural como algo natural, se você entender que esse culto é algo comum, ele não vai se manifestar. Mas se você se voltar, se abrir, se você se permitir, como Moisés fez, quando ele viu o fogo, ele virou de costa para o Egito e olhou para a sarça. Agora o que chamava a atenção de Moisés não era mais nada que estava em volta, mas era o fogo que estava aceso. Deus hoje te trouxe aqui para te dizer: esquece tudo que está lá fora, esquece quem está do seu lado e entenda, tem um fogo de Deus, tem uma presença de Deus se manifestando neste lugar, e essa presença só quer que você se abra, quer só que você se permite, quer só que você dê legalidade, porque se você se voltar para Ele, Ele virará para você, olhará para seu coração, para a sua vida e se manifestará. Nós não precisamos de rituais, nós
nós queremos é intimidade. E intimidade é quando eu abro e permito Ele fazer na minha vida. Esse final de semana, eles ficaram a sós com Deus. Deixou celular, deixou família, deixou a fazer e falou assim: vem fazer o que ninguém pode fazer. Quando eles se voltaram para o fogo se acendeu sobre os impactados. Por isso que teve batismo com o Espírito Santo. Por isso que teve perdão aqui. Por isso que teve cura nesse lugar. Por isso que teve confronto. Por isso que a bagagem foi tirada. A máscara caiu, sabe por quê? Porque vocês se voltaram para o fogo e o fogo se manifestou na vida de vocês. A Bíblia vai dizer que quando ele se volta, ele escuta uma voz dizendo assim: Moisés. Moisés. Eu acho isso aqui maravilhoso. Há uma cultura judaica que todas as vezes que algo importante iria ser dito, o seu nome precisava ser repetido 2 vezes. E quando o seu nome é repetido 2 vezes, é porque uma mensagem importante seria dita para você. E quando ele se voltou para Deus, Deus chamou a atenção dele dizendo: Moisés, Moisés, eu tenho algo importante para dizer para você. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele tem algo importante para dizer para o seu coração. E o extraordinário é que Deus chama ele pelo nome, porque Deus conhece o seu endereço, Deus conhece o seu nome. O que Ele estava dizendo para Moisés: Moisés, você não me conhece, mas eu conheço você. E quando Moisés olha para ele, para o fogo, e que ouve a voz dentro do fogo, Moisés pergunta: quem é você? Sabe qual que foi a resposta para ele? Ele diz assim: olha, ele poderia ter dito assim: eu sou o Deus Jirê, o Deus provedor. Ele podia ser: eu sou o Deus Rafá, o Deus que cura. Eu sou o Deus Shalom, o Deus da paz. Ele não disse isso, porque se ele se apresenta como Jirê, ele só seria provedor na vida de Moisés. Se ele se apresenta como Shalom, ele só seria o Deus da paz para Moisés. Se ele se apresenta como Deus Rafá, ele só seria o Deus da cura para Moisés. Mas naquela hora ele olha nos olhos de Moisés e diz assim: eu sou o que você precisa, eu sou o que você necessita. Esse Deus está aqui visitando você nessa noite. Eu acredito que através do seu Espírito Santo, através da pessoa maravilhosa, extraordinária do Espírito Santo, que está nesse lugar visitando cada banco, está se apresentando para você: eu sou o que você precisa dentro da sua casa, eu sou o que você precisa lá no seu local de trabalho amanhã. Eu sei que você não queria nem que o domingo acabasse, porque você está com medo da segunda-feira, mas eu sou o que você precisa para segunda-feira. Eu sou o que você precisa para que essa semana seja destravada e você receba a vitória. Eu sou o que você precisa para perdoar esse passado, para transformar a sua vida, para tirar essa acusação, esse pecado que te atormenta, essa noite mal dormida, essas lágrimas que você derrama. Eu sou Deus provedor, Deus da paz, Deus do sustento, da cura, do remédio, da alegria, eu sou o que você precisa. Dá uma cutucada no seu irmão e fala assim: Ele é o que você precisa. Eu sou o que você precisa para passar por esse deserto, Moisés. Eu sou o que você precisa para enfrentar o Egito. Eu sou o que você precisa para vencer Faraó. Eu sou o que você precisa para abrir mar vermelho. Eu sou o que você precisa para cair maná do céu, para brotar água da rocha, para ter coluna de fogo no meio do frio, para ter nuvem no meio do sol causticante. O que você precisa, o eu sou vai se manifestar no seu deserto.
Naquela hora, Deus está chamando Moisés. E Moisés vem do jeito que ele está. Só que Deus diz assim: espera aí, Moisés. Você pode chegar do jeito que você está, mas para ficar na minha presença, você precisa de mudar. Chegar, a gente chega do jeito que a gente está. Mas eu estou bebendo, pode vir bebendo. Mas eu estou fumando, pode vir fumando. Eu estou devendo, pode vir devendo. Eu estou com a família destruída, pode vir com a família destruída. Vem do jeito que você está. Porque quando você chegar aqui, o fogo que está aqui vai começar a te transformar. O fogo que está aqui vai começar a arrancar suas mazelas. O fogo que está aqui vai começar a transformar o seu viver, ao ponto de você entender o que você precisa de deixar. Quando ele chega diante do fogo, que ele se aproxima, ele fala assim: espera aí, primeiro eu preciso dizer para você, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você vai entrar agora é um lugar santo, é o santo dos santos. Moisés podia dizer: mas eu estou acostumado a passar aqui, eu estou acostumado, tem 40 anos que eu faço, é caminho da roça. Ele falou assim: mas agora quem está aqui sou eu. E quem torna um ambiente diferente sou eu. Ambientes comuns se tornam extraordinários só porque a minha presença está nesse lugar. Não pensa você que é a parede preta, que é essa igreja grande, com ar-condicionado que faz a diferença. A gente entende que o que faz a diferença aqui não é quem prega. O que faz a diferença aqui não é quem canta. O que faz a diferença aqui não é quem ora. O que faz a diferença aqui é Ele, sempre Ele que faz toda a graça se movimentar neste lugar. Eu posso orar, mas quem toca é Ele. Eu posso pregar, mas quem transforma é Ele. Quem ativa é Ele, quem cura é Ele. Ele está dizendo: esse lugar agora é diferente, porque eu estou aqui. A Bíblia vai dizer que naquele momento Moisés está trêmulo diante da presença. Ele diz assim: tira a sandália dos seus pés, porque essa sandália representa o Egito na sua vida. Sabe o que eu aprendo aqui, pastora Natasha? O rebanho era de Jetro, o fogo era do Senhor, a presença de Deus, o próprio Deus naquele lugar. A única coisa que era de Moisés era a sandália. E para você chegar na presença de Deus, você nunca vai chegar se você não fizer renúncias. Para a gente realmente se viver a profundidade, que este ano a igreja tem o tema de viver a profundidade, Moisés precisava de renunciar a algo. E Deus está chamando Moisés para uma renúncia. Tire essa sandália. As ovelhas não são suas, o fogo é meu. Renuncie o que é seu. Renuncie esse passado de dor. Renuncie esse trauma. Renuncie esse nome de assassino que você carrega, de fugitivo. Renuncie às suas angústias. Renuncie às suas noites mal dormidas. Deixa isso aqui, porque essa sandália representa 40 anos que você sofre, que você ainda não teve um encontro comigo. 40 anos que você está tão perdido emocionalmente. 40 anos que está uma bagunça na sua cabeça. Você não sabe se é hebreu, se é egípcio. Você não sabe se a sua mãe é filha de Faraó, se é Joquebede. Você vive em conflito, ao ponto de até assassinar. Tira, porque tem muita coisa que você carrega aí. Essa sandália traz tanta lembrança ruim dentro de você. Porque se você deixar agora, eu vou dar um reset na sua vida e vou começar algo novo na sua história. Sabe o que os impactados foram chamados? Esse final de semana eles deram um reset na história deles. Papai do céu apertou um reset e disse assim: toma uma folha branca, porque uma nova história vai ser escrita. Ah, mas eu fiz isso. Acabou. Ah, mas eu era desse jeito.
está perdoado, está transformado. O que vale agora é a partir de hoje. É hora de começar uma nova história. O seu passado já não importa, importa é o que se vive agora. A igreja tem um testemunho, ela largou as sandálias, ela tirou as sandálias diante da sarça. E sabe o que a gente vive hoje? Eu não sou mais quem eu era antes, eu também não sou tudo que eu devo ser, mas eu já sou pela graça o que sou, porque Cristo tem me transformado todos os dias. A igreja testemunha de algo que ela deixou, que ela renunciou. Moisés está arrancando as sandálias, e arrancando a sandália, ele está arrancando o seu passado de dentro dele, está arrancando as suas dores de dentro dele, os seus traumas diante dele. Está dizendo: a partir de agora, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele está tirando as sandálias, está dizendo: eu estou disposto a renunciar, eu estou disposto a viver uma nova história. E Deus se levanta para ele e diz assim: Moisés, eu preciso dizer algo para você. Já que você tirou a sandália dos seus pés, que você entendeu que esse lugar aqui é santo, que esse lugar aqui realmente é um ambiente de milagres. Eu preciso liberar algumas palavras para você e eu já estou terminando. Deus começa a dizer assim: eu sou o Deus do seu pai. Na história de Moisés, a gente se conhece e se fala muito da mãe de Moisés. Todo mundo aqui conhece a história de Joquebede. Mas eu acredito que muita gente aqui não vai saber quem foi o pai de Moisés. Não tem nenhum capítulo, nenhum versículo que ressalta algo que o pai de Moisés fez. Mas Deus, quando vai dizer do propósito dele para a vida de Moisés e se revelar para Moisés, Moisés chama a existência da paternidade de Deus na vida dele, através do seu pai. Ele diz assim: eu sou o Deus do seu pai. A bênção do Senhor é geracional. O Deus que visita Moisés é o Deus que visita a sua casa, é o Deus que visita a sua família. Ele começa a dizer: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Você já ouviu essas histórias, Moisés? Com certeza Moisés conheceu. Sabia do que Deus fez na vida de Abraão, sabia do que Deus fez na história de Isaac, sabia o que Deus fez na história de Jacó, sabia o que Deus fez na história do pai dele. Agora ele diz assim: agora chegou a sua vez. Dá uma cutucada no seu irmão e fala assim: agora é você que vai conhecer o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do pai do Moisés, o Deus de Moisés, agora o Deus da pastora Rosângela, o Deus da sua vida. Agora é você e Deus te chamando por uma experiência onde Ele vai impactar a sua vida, mas vai impactar de uma forma geracional. Seus filhos serão abençoados, seu pai será abençoado, sua mãe será abençoada, sua esposa será abençoada, seu esposo será abençoado. Ele tem bênção para a sua casa e para a sua família. Eu sou o Deus que vou te sustentar, que vou te guardar. Moisés apresenta um monte de desculpa, e Deus não está nem aí para as suas desculpas, porque a verdade que Deus quer é a sua disposição em querer ir. Nessa noite, Ele tem um chamado de Deus, Ele tem um chamado para você. Ele conhece as suas limitações, Ele conhece as suas fragilidades, Ele conhece tudo que você já viveu. Ele sabe das sandálias que você calçou, porque a sandália sua representa a sua caminhada até o dia de hoje. Ele sabe o tamanho do percurso, quantas lágrimas que você já chorou. Ele sabe de quantas vezes você foi traído, ferido, os traumas que você às vezes carrega de infância, as perseguições que você sofreu, as calúnias. Às vezes ninguém te viu, mas hoje eu vim te dizer que
O Deus que visitou Moisés falou assim para ele: eu te vi, Moisés. Eu vi todo o seu caminhar, eu acompanhei você. No rio Nilo, quem preservou você foi eu. Quando você fugiu, foi eu que te guardei. Nesses 40 anos de deserto, quem te sustentou foi eu. Toda a sua caminhada até chegar aqui, foi eu que te preservei. Para chegar até aqui, no meio desse fogo, eu me revelar para você, para te dizer que eu tenho propósito para a sua vida. Eu vou trocar seu nome, Moisés. Você é conhecido como perseguidor, como assassino, como fugitivo, né? Você é conhecido aí como filho da filha de Faraó. Eu vou trocar seu nome, Moisés. Todo mundo, quando falar de Moisés, vai conhecer Moisés como o libertador. Chegou a hora de Deus trocar a sua história. Nesse final de semana estamos aqui em festa, pulando em alegria, porque Deus mudou o rumo da história desses irmãos que estão aqui. Mas talvez tenha alguém que está me ouvindo e está dizendo: eu preciso que Deus mude a minha história também. Até aqui só eu sei das dores que eu já sofri, que eu já provoquei e que fui provocado. Mas eu preciso que esse fogo se manifeste na minha vida. Eu preciso de me encontrar com esse Deus que me chama a gente pelo nome, que conhece a gente, que conhece a nossa lágrima, que conhece a nossa vida. Eu preciso de encontrar com esse Deus que realmente me preservou até aqui. Eu preciso conhecer o propósito que Ele tem na minha história. E para isso, você só precisa de abrir seu coração. Você precisa só se voltar para Ele, porque o fogo já está aceso nesse lugar. E se você se permitir, Ele acende você hoje. Eu queria te convidar a colocar de pé. Queria que você colocasse as mãos sobre o seu coração. Queria convidar o Ministério de Louvor para estar aqui. Nessa hora eu queria que você conversasse com Deus e dissesse para Deus a sua história, a sua vida. Faz uma reflexão agora quando esse louvor está sendo entoado. A história de Moisés é uma história de renúncia. A história de Moisés é conhecida pelo tamanho daquilo que ele deixou para trás. E talvez é muito contraditório, sabe por quê? Porque a gente prefere ganhar do que perder. Mas Moisés preferiu perder para ganhar. E a beleza do Evangelho é isso. É quanto mais eu perco, mais eu ganho. Quanto mais eu renuncio, mais Deus se manifesta na minha vida. Para muita gente, largar o palácio seria algo louco. Mas ele ia ser conhecido como mais um faraó. Manassés tal. Como outros faraós que se perderam na história. Mas quando ele abriu seu coração e fez a sua renúncia, agora ele não é conhecido como a filha de Faraó, filho da filha de Faraó. Agora ele é conhecido como o maior legislador que a terra já conheceu. Ele é conhecido como o maior libertador que a história já conheceu. A história dele é escrita em Deuteronômio dizendo assim: um homem como Deus fez na vida de Moisés, não se levantou em Israel ainda um homem como Moisés. Um homem que viveu sinal, que viveu prodígios, que teve intimidade, ao ponto de dizer: risca meu nome daí, Senhor, se o Senhor não fizer isso. Ao ponto de olhar para Deus e dizer: eu quero te ver, passa aqui que eu quero te ver. Mas eu não posso, eu vou virar de costa. Que o seu rosto começou a pegar, resplandecer uma glória, aonde o povo olhou e disse assim: Moisés, o que está acontecendo? O seu rosto está brilhando. Eu vi a glória de Deus. Deus está te chamando para isso, meu querido, para viver essa intimidade, essa profundidade, do seu rosto começar a queimar pela glória dEle, pela presença dEle, para você renunciar a esse Egito, renunciar a essas dores, esses traumas, e viver o sobrenatural de Deus, viver a graça se manifestar, viver sua família ser restaurada, Deus visitar você, te libertar, te transformar. Você só precisa se voltar para Ele.
quando ele virou as costas para o Egito e olhou para a sarça e deu importância para o que ele estava vendo, Deus disse: Moisés, Moisés, eu tenho algo novo para você. O eu sou está aqui. O eu sou que você precisa está aqui. O eu sou que é porta aberta, mas também que é salvação. O eu sou que é cura, mas que também é libertação, é transformação. Eu não sei o que você precisa, mas o eu sou vai se manifestar aqui hoje, na sua história e na sua vida. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tu